Então, vamos dar continuidade, né, gente, à nossa aula aqui sobre MRUV. Na aula passada ficou faltando eu falar sobre a equação de Torricelli, tá? O que é a equação de Torricelli? É a equação que você vai utilizar quando numa questão nem te pedir e nem te der o tempo. Lembrando que as outras equações que a gente viu eram funções horárias, tanto do espaço como da velocidade, tanto que a gente conseguia montar o gráfico e tal. Aqui a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente vai estar trabalhando com uma equação que não está em função do tempo. E como que é essa equação? V ao quadrado, tá? Velocidade final é igual a V0 ao quadrado, velocidade inicial, mais duas vezes a aceleração vezes a minha variação do espaço. Então vejam aí que nela não aparece o tempo em nenhuma parte. Então quando a questão nem pede e nem dá tempo, então você usa Torricelli. Agora a gente vai falar sobre o motivo realmente desse vídeo, né, que é queda livre. Professor, o que é uma queda livre? Bem, basicamente uma queda livre é uma queda de um objeto, seja ele qual for, de um objeto, de uma coisa qualquer, em que não está presente nenhuma força dissipativa, ou seja, não está presente o atrito, não está presente a resistência do ar. Então, se você está desprezando a resistência do ar, você está numa queda livre. Qual que é a diferença aí de uma queda livre para uma queda que acontece normalmente no nosso dia a dia? Bem, basicamente, uma queda livre, seja qual for o objeto, se ele for abandonado, sejam quais forem os objetos, né? Se eles forem abandonados na mesma altura, eles vão cair na mesma velocidade. Tanto faz eu estar jogando um elefante de cima de um prédio, como estar jogando uma bilinha bem pequena. Se eu estou jogando os dois ao mesmo tempo, da mesma altura, eles chegam ao chão no mesmo instante. Ou seja, eles têm o mesmo tempo de queda, eles têm uma mesma velocidade. Por quê? Porque na queda livre, você não vai depender do peso, você não depende da massa para você ter essa velocidade, para você ter esse tempo de queda. Vai depender apenas da aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade é a mesma para todos os objetos. O 10 metros por segundo ao quadrado, né? Tão famoso 10 metros por segundo ao quadrado. Para a gente falar de queda livre, eu gostaria de falar de queda livre utilizando um exemplo, já que a gente já viu as fórmulas sendo utilizadas no MRUV. Então eu vou dar um exemplozinho, resolvendo um exemplo e falando como é que funciona a queda livre. Então vamos lá. Digamos que a gente tem uma bolinha, né? A famosa bolinha, e ela está sendo abandonada, tá? Abandonada. Essa palavra ela é importante, por isso que eu estou escrevendo aqui. Abandonada de uma altura de 45 metros. Ela foi abandonada, ou seja, eu estou, digamos, isso aqui seja a bolinha, estou numa altura de 45 metros, eu abandonei, ou seja, eu soltei do repouso. Abandonar significa que eu estou soltando alguma coisa, que eu tô segurando e depois eu estou soltando. O que isso vai significar para a gente na queda livre? Isso vai significar que o movimento ele está começando com a velocidade inicial de 0 metros por segundo. Ou seja, a minha velocidade inicial ela é 0 metros por segundo. Isso é muito importante na queda livre, você saber que a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Beleza? Então, é basicamente isso. Tem uma bolinha, estou abandonando ela de 45 metros. O que eu quero saber sobre isso? Primeiro, eu quero saber quem que é o meu tempo de queda. E depois eu quero saber a minha velocidade máxima desse movimento. Bem, quem que é o tempo de queda? Bem, basicamente o tempo de queda é o tempo que algo demora para cair. Ou seja, é o tempo que essa bolinha, que está lá, 45 metros de altura, ela vai demorar para chegar no chão. Ou seja, percorrer essa distância de 45 metros. Então, esse é o nosso tempo de queda. Basicamente o tempo que algo demora para cair. E quem que é a nossa velocidade máxima numa queda livre? Bem, vamos imaginar. Um corpo ele começa do repouso.
Então ele começa do repouso, eu abandono ele, e ele começa a ganhar velocidade, ganhar velocidade, ganhar velocidade, ganhar velocidade, ganhar velocidade. Qual é o ponto onde ele para de ganhar velocidade? É quando ele chega no chão. Ou seja, no chão é o momento em que ele está com a maior velocidade, que seria, no caso, a nossa velocidade máxima. Então vamos calcular essas coisas. A primeira coisa que a gente tem que entender numa queda livre é que agora a gente está trabalhando na vertical, né? A gente está trabalhando na vertical. Então, quando a gente vai adotar os sentidos, a gente não adota mais o sentido direita ou esquerda sendo positivo ou negativo. Agora a gente adota para cima ou para baixo, tá? Então, vou desenhar aqui o meu vetor aceleração, né? Que no caso é a aceleração da gravidade, que a gente estava fazendo nos outros casos também. Nosso vetor aceleração da gravidade ele é sempre apontando para baixo, tá? Vetor aceleração da gravidade sempre apontando para baixo. Isso é muito importante também na queda livre. Você não vai ter uma aceleração que aponta para cima, você vai ter sempre uma aceleração que aponta para baixo. E o meu vetor velocidade da bolinha, ele está apontando para onde? Bem, a minha bolinha está caindo, né? Ela está descendo, então eu estou com velocidade para baixo. Então eu acho conveniente adotar que tudo que está para baixo é positivo, né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é conveniente adotar que tudo que está para baixo é positivo. Então vamos calcular agora esse tempo de queda e essa minha velocidade. Antes disso, vamos só relembrar aqui as fórmulas do MRUV. Quem são as fórmulas do MRUV? O famoso sorvetão, né? É S igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Fórmula do sorvetão, ou seja, a fórmula da função horária do espaço. A fórmula da função horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes o T. E a minha equação de Torricelli que eu falei para vocês nesse vídeo. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes ΔS. São minhas três equações do MRUV. E essas três equações do MRUV eu vou usar também na queda livre. Professor, mas queda livre tem várias outras equações. Não tem não. Todas as equações da queda livre, elas são as equações do MRUV adaptadas. Então vamos resolver esse exemplo agora. Vamos lá. Bem, primeiro ele quer o tempo, né? Vamos pensar quais são as nossas equações que utilizam tempo. Tem a do espaço e tem a da velocidade. Como eu não tenho a velocidade ainda e eu tenho o espaço, é conveniente que eu utilize a equação da função horária do espaço para encontrar o meu tempo. Então vamos lá. Eu tenho aquela altura, né, de 45 metros e é importante que a gente saiba que na queda livre o espaço ele vai corresponder à altura, né? Então eu vou chamar aqui de H. H é igual a V0 vezes o tempo, né? Mais a aceleração. Quem que é a aceleração agora? Aceleração da gravidade. Então, vou colocar um Gzinho aqui, uma perninha de um G. Dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Só que a minha velocidade inicial, ela é zero, né? Se a minha velocidade inicial é zero, então posso tirar esse termo daqui. Então, vai ficar como? H é igual a gravidade sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Professor, uma fórmula nova? Não, só estou adaptando a fórmula do sorvetão para queda livre. Então, como é que fica na questão que a gente está falando, né? A altura é de 45 metros, a gravidade ela é positiva, então vou colocar aqui 10 metros por segundo, positivo, dividido por 2, vezes o meu tempo ao quadrado. Se eu dividir isso aqui dá 5, passar o 5 dividindo 45 por 5 dá 9, se eu tirar a raiz dos dois lados, o tempo vai ficar igual a 3 segundos. Então, quem que é esse meu tempo, tá? Vamos interpretar. Esse é o tempo que eu demoro para percorrer os 45 metros. Quem que são os 45 metros? É a altura da minha queda. Então, esse é o tempo
de queda, tá certo? Agora vamos calcular a nossa velocidade máxima, né? Aqui não tem mais espaço. Vou calcular aqui nossa velocidade máxima. Quem que é a nossa velocidade máxima? A velocidade máxima é quando tá no final, né? Quando o objeto tá chegando no chão. Ou seja, é no último instante. É no tempo igual a 3 segundos. É no final do movimento. Então, eu vou adotar o tempo como sendo 3 segundos. Lembrando que qual é a equação que a gente vai usar? A equação que tem velocidade, aceleração e tempo. Quem que é essa? É a função horária da velocidade. V igual a V0 mais a aceleração, que agora é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Quem quer V0 é igual a zero, porque a gente está abandonando o corpo, ele parte do repouso. Então, V0 é igual a zero. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E o tempo foi o tempo que a gente achou, né? Então, vai ficar 10 vezes 3 é igual a 30 metros por segundo. Então, a minha velocidade máxima nesse movimento aí é de 30 metros por segundo. Então, basicamente, vamos só ver se essa conta faz sentido. O objeto ele partiu do repouso, né? Partiu do repouso, ele está ganhando 10 metros por segundo ao quadrado a cada instante. Então ele estava no repouso, aí ganhou 10 metros por segundo no primeiro instante, então está com 10 metros por segundo. Ganhou mais 10 metros por segundo, foi para 20. E no último instante ele ganhou mais 10 metros por segundo, foi para 30. Então realmente essa equação, essa conta que a gente fez está coerente com o que a gente imagina da questão. Por último, tá, galera, que eu quero falar de queda livre para vocês é sobre as relações de Galileu. Isso aqui é muito importante, é um pouco diferente do que a gente já viu. A gente não abordou isso ainda em MRUV. E é muito importante que vocês conheçam, porque se vocês forem tentar fazer as contas sem utilizar essa relação de Galileu, pode dar um trabalhozinho chato. E na hora da prova, tempo conta muito. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu estou abandonando um objeto e a cada 1 segundo eu fico batendo fotos, né? Partiu o objeto aqui, 1 segundo depois eu bati uma foto. 1 segundo depois eu bati outra foto. 1 segundo depois eu bati outra foto. Como é que vão ficar essas fotos? Vão ficar assim, ó. Bolinha aqui caindo e aumentando a distância, né? Vou aumentando a distância. Porque eu tô o quê? Cada vez mais rápido. Aqui foi um intervalo de 1 segundo. Aqui um intervalo de 1 segundo. Aqui um intervalo de 1 segundo. O que a relação de Galileu ela me diz? Ela me diz que se esse espaço aqui ele é x, esse espaço aqui vai ser igual a 3x. E esse espaço aqui vai ser igual a 5x. Se tivesse mais 1 segundo, seria igual a 7x. Se tivesse mais outro, 9x, depois 11x. Sempre números ímpares. Então, vamos dar um exemplo aqui, bem rápido, né? Digamos que eu estou abandonando um objeto e no primeiro segundo ele percorre 5 metros. Se ele percorre 5 metros no primeiro segundo, quando que ele vai percorrer no segundo segundo? Aqui, 3 vezes 5, 15 metros. E no terceiro segundo, 5 vezes o 5, 25 metros. E no quarto segundo, 7 vezes 5, 35 metros. Então aqui ele percorreria 5 metros, aqui ele percorreria 15 metros, e aqui ele percorreria 25 metros. Então, relações de Galileu, basicamente isso, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre lançamento vertical. A diferença do lançamento vertical para queda livre é que você tem velocidade inicial. O lançamento vertical ele tem sentido contrário da aceleração. Então, é mais um caso particular do MRUV que vale a pena ser abordado, tá? Então, até o próximo vídeo.